Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Um momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Quando oramos, rezamos, falamos com Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus ou lemos a Bíblia, Deus nos fala. É Deus que está se dirigindo a você, a mim, a todos nós. Liturgia veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro, hein? Eu vou transmitir agora a liturgia de 13 de março de 2022, segundo domingo da Quaresma, o início da segunda semana. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração temos o creio, o prefácio próprio e a segunda semana do saltério. Antífona da entrada. Meu coração disse: Senhor, buscarei a vossa face. É vossa face, Senhor, que eu procuro. Não desvieis de mim o vosso rosto. Salmo 26. Versículos do 8º ao 9º, oração do dia. Rezemos. Vamos falar com Deus agora. Ó Deus, que nos mandastes ouvir vosso Filho amado Jesus, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar da nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Agora Deus nos fala com a primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 15, versículos do 5º ao 12, do 17 ao 18. Naqueles dias o Senhor conduziu a Abrão para fora e disse-lhe: olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: assim será a tua descendência. Abrão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. E lhe disse: eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos caldeus para te dar em possessão esta terra. Abrão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor lhe disse: traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e de uma pombinha. Abrão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes, uma frente à outra. Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotou. Quando o sol já ia se pondo, caiu um sono profundo sobre Abrão, e ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, é o Salmo 27, versículos 1º, 7º ao 8º, 9º ABC, 13, 14, refrão, 1º A. O Senhor é minha luz e salvação. Repetamos: o Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? O Senhor é minha luz
e salvação. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei por compaixão, meu coração fala convosco. Confiante, é vossa face que eu procuro, o Senhor é minha luz e salvação. Não afasteis em vossa ira o vosso servo, sois vós o meu auxílio. Não me esqueçais, nem me deixeis abandonado, meu Deus e Salvador. O Senhor é minha luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. Repitamos, o Senhor é minha luz e salvação. Agora vamos à segunda leitura. É a leitura da Epístola de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 17, até o capítulo 4, versículo 1. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes, e agora repito, chorando, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem eu quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 9, versículos do 28b ao 36. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Repitamos, louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Numa nuvem resplendente, fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Lucas 9, versículo 35. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes 2 homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui,
Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha que lindo evangelho, né? A gente escuta tantas vezes e cada vez é uma emoção diferente, é um sentimento diferente. É Deus nos falando. Vamos agora à reflexão sobre o texto do Evangelho. É a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Enquanto ele orava, Lucas 9, versículos 28b a 36. No alto da montanha, diante de Pedro, Tiago e João, 3 apóstolos, Jesus se transfigura. No texto grego, no vocabulário grego de São Lucas, a expressão literal é: o aspecto de sua face tornou-se outro. Os 3 apóstolos viam pela primeira vez, no mestre que eles acotovelavam todos os dias, uma nova face, um novo olhar, um novo brilho. Era uma luz suficiente para que eles desconfiassem de que ainda não conheciam de fato o verdadeiro Jesus. Quase sempre distraídos pela luz incriada que o Filho irradia, ou pelo mesmo temor cegante que paralisa os apóstolos, deixamos de perceber que a transfiguração ocorre em clima de oração. Enquanto orava, Jesus se transfigura. Todos querem mudar sua vida para melhor. Alguns estudam e trabalham para isso, arregaçam as mangas e suam a camisa. Outros dinamitam bancos, outros desviam verbas, outros dão golpe do baú. No fundo, querem mudar de vida. Não foi assim com Inácio de Loyola, a quem Jesus se manifestou quando o militar orava na gruta de Manresa? Não foi assim com os 120 do cenáculo que entoavam salmos quando desceu sobre eles o fogo prometido? Não foi assim com os 3 pastorinhos aos quais se manifestou a Mãe de Deus quando rezavam o terço? É sempre a oração que permite a mudança, a transfiguração, a nova face da existência. Hoje, práticos e pragmáticos, estamos tentando mudar as coisas com novas técnicas, novos métodos, novos investimentos. Mesmo no interior da igreja reina um pelagianismo que atribui a salvação ao esforço e à boa vontade dos homens, aos projetos pastorais. Neste clima, a oração parece inútil, mero rito, piedosa devoção e para muitos alienação. Não é isto a oração. A oração é o único dinamismo capaz de abrir as comportas do céu e tornar possível a inundação de graça que nos arraste muito além de nossas possibilidades existenciais. E não temos o direito de esquecê-lo, pois é o próprio Jesus quem, no lugar ante, pedi
e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate a porta será aberta. Lucas 11, versículos do 9 ao 10. É como se Deus nos dissesse: eu estou querendo mudar as coisas, mudar o mundo. Por que vocês não pedem? E nós respondemos: sim, nós vamos mudar o mundo. Já temos um novo tratado antiatômico, temos novos métodos de produção, temos uma multidão de robôs para fabricar objetos, temos um novo banco de investimentos. E Deus balança a cabeça decepcionado. E Deus chora. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Chegue a minha oração perante a vossa face. Salmo 88, versículo 3. Vamos agora aos santos do dia. Da minha parte, podem utilizar à vontade, tá? Eu capto as histórias dos santos do site da rede de TV século 21. www.rs21.com.br. Agora, da minha parte, aqui nos meus endereços eletrônicos, vocês podem utilizar livremente. Meus endereços são blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Hoje vamos falar de duas santas, Santa Cristina da Pérsia e Santa Eufrásia. Primeiro, Santa Cristina da Pérsia. Santa Cristina é muito amada e venerada pela sua integridade moral. Ela é venerada na cidade de Bolsena, na Itália, mas ela era natural da Pérsia, atual Irã. Cristina viveu no século III, um período de perseguição dos imperadores romanos aos cristãos. Conforme o costume da época, seu pai Urbano, um rico comerciante, queria que a filha se casasse. Porém, Cristina queria se consagrar a Deus. Seu pai tentou convencê-la a se casar de todas as formas. Como a filha se negava ao matrimônio, o pai passou a torturá-la. Imagine, Cristina, porém, mantinha-se firme diante dos sofrimentos, a ponto de parecer que nada lhe acontecia, pois seu corpo logo encontrava o equilíbrio. Cristina afastou-se do pai e foi para Bolsena, uma cidade próxima a Roma, e lá ingressou num pequeno mosteiro onde viveu toda a sua vida. Seu corpo está enterrado numa igreja em Bolsena, nas catacumbas de Santa Cristina. Algum tempo depois de sua morte, aconteceu um milagre nesta igreja, conhecido como o Milagre Eucarístico de Bolsena. Agora vamos falar de Santa Eufrásia, que também é santa, do dia 13 de março. Santa Eufrásia. A santa nasceu no ano de 380 na Ásia Menor. Seus pais sempre foram muito ricos. Eram parentes do imperador Teodósio, mas apesar disso, sempre foram muito humildes. Além disso, eram muito religiosos. Depois que Eufrásia nasceu, ambos fizeram voto de castidade e passaram a viver como irmãos. Depois da morte do pai, a santa foi para o Egito com sua mãe, que se dedicou mais às caridades. Aos 7 anos, em uma de suas visitas a conventos, decidiu ficar em um deles. Mesmo pequena, já fazia orações e chegava a ficar dias de jejum. Acompanhava as religiosas no dia a dia e impressionava pela maturidade. Eufrásia recusou a proposta do imperador para casar-se com um senador. Continuou virgem e continuou a seguir a vida religiosa. Aproveitou para pedir ao parente que distribuísse seus bens para os pobres. Sua superiora teve uma visão. Nela, Eufrásia iria falecer e ser proclamada santa. E depois de uns dias, sofreu uma febre fortíssima e morreu.
Era o ano de 412. Eufrásia foi sepultada no convento. Segundo os registros, Santa Eufrásia curou um menino à beira da morte, somente com o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, somos todos irmãos e cristãos, e o significado é o mesmo. Do aramaico, dialeto de Jesus, para o português, significa: vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, um dia Ele vai voltar. Jesus será o juiz pleno no juízo final, no fim da história, na parousia. Não haverá mais esse tempo como nós conhecemos hoje, o Cronos. Acabará esse tempo, acabará o espaço como nós conhecemos hoje. Será algo inefável. Não tem palavras humanas para dizer como será o juízo final. Jesus julgará toda a humanidade, vai vir com seus anjos. É o Maranatá, Maranata, juízo final. Muitos irão para o céu, muitos irão para o inferno e ficarão distantes do Criador, distantes de Deus. Para ir para o céu, viver como anjo, como Jesus ressuscitado, temos que pedir perdão a Deus. Senhor, perdão pelos nossos pecados, da omissão, dos atos, dos pensamentos. Pecados estes que acontecem a cada átimo de segundo. Perdão, Senhor. E o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Como disse São Paulo apóstolo. Shalom.